Bom dia, turminha. Vamos lá para mais um registro no nosso caderno. Bom, nome da escola, Escola Estadual Parque Savoy 72, São Paulo, data de hoje, dia 15 de junho de 2020. Nome, seu nome completo, professora Paula Porto. Rotina, leitura do dia, teremos português, matemática, educação física e as atividades do centro de mídia. Pula uma linha. Vamos lá, nossa primeira atividade. Leitura de hoje, A Chuva e o Sol. Autor, Adelina Lopes Vieira. Junto ao pendor do abismo e suster-se sozinha, quase a tombar no mal, lutar vencendo o mal. É difícil, é belo. Eu vi exemplo igual na ingênua candidez de linda criancinha. Disse a mamãe, um dia a loura georgiana, se até anoitecer eu não te ouvir chorar, nem dar gritos, prometo, amor, ir te comprar um nenê gentil, dou-lhos de porcelana. Apenas isto ouviu, a bela pequenita dança e salta a cantar com tal sofreguidão que, entotecendo, cai ao comprido no chão. Esqueceu-lhe a promessa, ei-la que chora e grita. Prantos? Adeus, boneca. Ouvindo esta ameaça, ergue-se, georgiana, e diz muito ligeira, mudando o choro em riso, e com imensa graça, chorei por brincadeira. Próxima atividade. No caderno de vocês vão fazer o registro. Português, número 1. Leitura colaborativa. Como as aranhas constroem as teias. Pula uma linha. Agora preste atenção na leitura a seguir. Na nossa aula de português hoje, o assunto é uma leitura de um artigo. O artigo que eu reservei para vocês hoje se chama Como as aranhas constroem as teias. O autor desse artigo é o Guilherme Dominicelli. Fonte foi tirada do jornal Joca. A habilidade que eu vou trabalhar com vocês hoje é a EF03 LP24. Já parou para pensar como as aranhas constroem as teias? Para que fazem as teias? Será que todas as aranhas que existem no mundo fazem teias? De onde saem essas teias? Quais os lugares elas fazem as teias? As aranhas possuem no fim do abdômen estruturas chamadas fiandeiras.
Essas fiandeiras têm orifícios bem pequenos, por onde sai um líquido rico em proteínas. Quando esse líquido entra em contato com o ar, ele endurece e se transforma nos fios. Pergunto: qual é o nome popular do fio de seda produzido pela aranha? Existem 4 tipos de teias diferentes. 1. As teias de captura são construídas em áreas mais abertas, já que não são utilizadas para capturar as presas, principalmente os insetos. 2. As teias de refúgio são a casa de algumas aranhas. Elas são formadas por um emaranhado de fios, parecido com tubos. 3. Teias de cópula. Tem um formato parecido com o de um copinho e servem para a reprodução das aranhas. 4. Teias de muda. É aonde algumas espécies de aranha penduram a pele depois de fazerem a troca. Por que tanta diferença de teia se é a aranha que a constrói? No mundo todo, existem cerca de 4.000 espécies diferentes de aracnídeos. E todos eles constroem pelo menos um dos 4 tipos de teias. A confecção das teias faz parte do instinto das aranhas. Elas já sabem construir desde filhotes e ensina a aranha a fazer as suas teias. O que é instinto? As teias mais simples ficam prontas em 30 minutos e podem durar apenas algumas horas ou até mais de uma semana. Vocês sabiam disso? Algumas aranhas preferem morar em buracos no solo e constroem teias que ficam no chão, próximo à entrada do buraco. Essas teias têm a função de alarme. Quando uma presa pisa nela, a aranha percebe sua presença e sai rapidamente do buraco para capturar o almoço. Quais são as presas da aranha? Já as espécies chamadas de aranha-mosca, muito comuns dentro das casas, usam as teias para não cair. Ao se locomover, elas pulam de um lugar para o outro. A cada pulo, cria um fio que garante sua segurança. Por que a aranha-papa-mosca precisa da teia para se equilibrar? Número 2. Agora você vai fazer o registro no seu caderno. Responda. Letra A. Quais os tipos de teia? Letra B. Quanto tempo leva para uma aranha fazer uma teia simples? Informações está no texto que a professora acabou de ler para vocês. Hoje de matemática. E nós vamos falar sobre as formas geométricas. A habilidade dentro do nosso currículo paulista já encontra-se aqui disponível para vocês. O que são formas geométricas?
As formas geométricas são as formas que os objetos ao nosso redor possuem e está dividido em 3 momentos: tamanhos, dimensões e volume. Ainda está com dúvida? Vamos lá falar um pouquinho sobre eles? Vamos compreender cada um desse item. Tamanho. Ele se refere à sua altura, à sua largura e o seu espaço. Não ficou claro? Quando eu penso em altura, eu estou falando aqui, ó, direcionamento, o meu tamanho como pessoa. Cada um é de um tamanho, cada objeto, cada lugar, ele tem uma dimensão de altura. Então eu tô falando deste ponto a este. Quando eu penso em largura, eu tô falando da minha lateralidade. Então, os lados da minha imagem, os lados do meu objeto, né? Então, é isso aqui, ó, largura. Quando eu falo espaço, é aquele momento, por exemplo, quando eu tô lá o motorista vai estacionar o carro. Ele tem 2 carros estacionados e ele tem uma vaga entre eles. Ele tem que saber o espaço correto para saber se o carro dele vai caber ali naquela vaga ou não. Deu para vocês entenderem mais ou menos? Então vamos continuar. Agora vamos pensar na dimensão. Direções dentro de uma forma. Como assim? Direção. Quando eu penso numa rua, quando eu falo direção, aqui ela é unilateral. Por quê? Ela só tem um único sentido. Ou eu vou para frente, ou eu venho para trás. É um sentido único. Vou dar para vocês agora um sentido diferenciado. Quando eu imagino um campo de futebol, ou a quadra que está ali desenhada dentro lá da escola, aqui eu tenho 2 direcionamentos. Como assim, professora? 2 direcionamentos? Não me entendi. Direcionamento, eu tenho aqui a questão vai voltar lá no tamanho. Eu tenho o sentido da minha largura, ó a setinha aqui, ó. Fiz a largura e eu tenho comprimento. Então, eu tenho 2 direcionamentos diferentes. Vamos seguir aqui. Volume, definido por metros cúbicos. Dentro de uma imagem, aqui eu tenho essa imagem do dado. Quando eu falo metros cúbicos, eu quero saber quantos quadradinhos eu vou utilizar para montar esse meu cubo. Quantos pisos será necessário para que o pedreiro coloque no meu quarto, por exemplo? Isso é uma definição em metros cúbicos, então é um volume, cálculo de volume, tá? Aquilo que eu vou necessitar. Formas geométricas e a nossa vida. Você sabia que a forma geométrica, ela está diretamente ligada à sua vida? Não sabia? Então, fiquem sabendo, gravem aí. Ela faz parte da minha vida. Ela faz parte do meu cotidiano. Muitas vezes, nós não percebemos a importância das figuras geométricas, a importância do estudo das formas geométricas. Só iremos perceber, só iremos compreender lá na fase adulta, né? Iremos dar sentido. Então, vamos lá.
cubo. O cubo é esta imagem aqui. Ele lembra, a sua face aqui lembra um quadrado, mas esse cubo, ele tem vários lados. Aonde eu posso encontrar um exemplo de cubo na minha vida? Trouxe aqui um exemplo para vocês. Os cômodos de uma casa. Aqui eu trouxe a imagem de um quarto. Ela lembra esse formato aqui, o formato de um cubo. Aqui é a parte interna deste cubo. Vamos conhecer outra forma? A esfera. A esfera, ela tem esse formato circular, porém ela é inteiriça, tá? Aonde o que me lembra uma esfera? Vamos pensar. Uma bola. A bola lembra bem, representa bem essa imagem da esfera. Vamos para uma próxima forma? Outra figura que nós temos é o retângulo. O retângulo, ele é uma figura com 4 lados, sendo 2 maiores, mais extensas, e 2 menores. Na nossa vida, o que lembra esse formato do retângulo é um prédio. Vejam que aqui ele tem justamente o formato como está na figura ao lado do retângulo. Viu como eles fazem parte da nossa vida? Próxima figura geométrica é a pirâmide. A pirâmide, ela tem seu formato triangular. A única coisa que vai ser sempre diferente vai ser a minha base, aquilo que está embaixo. O que lembra a pirâmide é aquelas caixinhas que usam em festa com doces. Ela também tem esse formato de uma pirâmide. A próxima figura a ser trabalhada é o cone. O cone, ele lembra o triângulo, porém a sua base tem o formato circular. Então, ele tem o círculo e seus orifícios triangular. Dentro da nossa vida, o que vai nos lembrar um cone? Muito bem, aquele chapéu de aniversário que a gente usa nas festinhas, ele lembra esse formato do cone. Próxima figura é um cilindro. Cilindro? Ele tem 2 linhas retas e 2 orifícios, a base e aqui no formato circular. O que lembra o cilindro é um copo, por exemplo. Ele tem as 2 linhas retas e os 2 orifícios circular. Vamos refletir um pouquinho. Cite coisas que lembram cada figura geométrica. O que lembra um cubo que você encontra aí na sua casa, na rua, qualquer lugar? Escreva aqui do lado. Número 2. E a esfera? O que a gente lembra da esfera? Número 3. O retângulo. O que lembramos do retângulo? Número 4. A pirâmide. Número 5.
o cone. Número 6, o cilindro. Feito isso, pula uma linha. Aula de educação física. Pula uma linha. E faça agora o registro das atividades do Centro de Mídias São Paulo. Beijos e até amanhã!